Jorge Zarur, médico sanitarista e um importante político da cidade no século XX. Talvez você não soubesse dessas informações, mas com certeza conhece esse nome. Isso porque Jorge Zarur é o nome de uma das principais vias de São José, que conecta a região central às regiões sul e oeste. E essa história começa longe de São José dos Campos. De origem libanesa, o médico nasceu no Egito, mas criou raízes no Brasil. Ele nasceu no Egito, filho de imigrantes libaneses, nasceu em 1908 no Egito e em 1910, com 2 anos, veio para o Brasil e fizeram residência em Sertãozinho, lá do lado de Ribeirão Preto, e eram comerciantes, né? Trabalhavam com loja de tecidos, como a maioria dos árabes que vieram, né? E aos 19 anos, 20 anos, ele foi para o Rio de Janeiro fazer medicina. Veio para São José em 1936, já formado, né? O doutor Jorge Zarur veio para São José tratar da tuberculose aos 39 anos. Por aqui, se recuperou e fez morada até o fim da vida. Em uma época onde o município recebia muitos doentes na fase sanatorial, o médico trabalhava para salvar vidas e, ao mesmo tempo, contribuir com o desenvolvimento da cidade. Foram médicos que tiveram, assim, foram fundamentais naquele momento, médicos que dedicaram, que muitos eram cientistas mesmo, procuraram alternativas antes da descoberta do antibiótico, né, que acabou resolvendo o problema, mas antes disso, eles mergulhavam mesmo. Na fase sanatorial, na década de 40, a cidade era considerada uma estância hidromineral. Na época, os prefeitos eram indicados pelos governadores. Foi aonde a política entrou de vez na vida de Jorge Zarur. Em 1947, o então governador Adhemar de Barros nomeou Zarur para a prefeitura. Na época, o governador era o Adhemar de Barros, que era médico também, e ele vinha muito a São José. Acabou conhecendo a classe médica e em 47 ele nomeou meu pai como prefeito. A estância hidromineral, como era São José, não havia eleição, tá? Era nomeação direta do governador. Como prefeito, o mandato de Jorge Zarur durou somente 3 meses, mas tempo suficiente para trazer grandes avanços para a cidade. Durante a gestão, foi o responsável por assinar o documento que doou o terreno para a instalação do DCTA e do ITA, fundamentais para o crescimento da tecnologia no município. Nomeou meu pai em 47 e 2, 3 meses depois, ele foi procurado pelo então tenente-coronel Casimiro Montenegro, que colocou para ele uma situação muito interessante. Olha, prefeito, eu quero fazer uma base aérea aqui em São José, tenho interesse em criar uma escola de engenharia aeronáutica aos moldes da escola americana, só que eu não estou conseguindo. Eu já conversei com a prefeitura de Taubaté, Guará, Campinas, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Já tinha mais 5 municípios, então, interessados nisso. E meu pai daria a palavra final, ele já iria desistir. O que aconteceu? Meu pai fez o decreto na hora. Em 1956 foi presidente da Câmara. E uma história curiosa marcou o mandato de Jorge Zarur. Uma votação polêmica, onde ele utilizou toda a inteligência para evitar que uma tragédia acontecesse. 2 senhoras idosas tinham uma fazenda por onde um grupo, antagônico a elas, queria passar uma estrada. Então ia passar no terreno delas, na fazenda delas, e elas estavam desesperadas. A Câmara tinha 13 vereadores, meu pai presidente, e tinha mais 12 vereadores, e muito interessante, 6 estavam a favor desse grupo e 6 a favor da velhinha. E era uma coisa muito tensa. Um dos vereadores, inclusive, segundo, não sei se é folclore, mas a gente já ouviu de várias fontes, deixou cair o revólver no chão. O que ele fez? Deixou a votação correr. Quando foi correndo, deu um empate, 6-6, ele teria o voto de Minerva. Ele, muito esperto, o que ele fez? Ele pegou todo o material dele e tal. Muito bem, eu considero essa votação empatada, porque eu declino do meu direito de voto. E caiu fora, foi embora.
Ninguém foi atrás dele, ficou todo mundo se entreolhando porque foi uma surpresa. Ninguém conseguia imaginar aquela atitude do meu pai. E com isso evitou morte e as velhinhas continuaram com a fazendinha dela sem estrada no meio. Jorge Zarur deixou um legado para São José. Um exemplo de cuidado com o próximo e coragem para tomar grandes decisões. Motivo que faz a família toda se orgulhar. É um motivo de um imenso orgulho. Você vê que, como a gente diz, uma canetada dele fez com que a evolução, o crescimento dessa região fosse enorme. Isso é um imenso motivo de orgulho, né?